A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Não se fala de outra coisa hoje com a participação especial do Bruno Cardoso Reis, que está connosco ao longo da emissão. Durante a guerra na Ucrânia, o mundo assistiu ao uso massivo dos drones iranianos. Os Shahed 136 eram enviados pelo Irão à Rússia, utilizados em ataques estratégicos contra infraestruturas ucranianas. Drones ficaram conhecidos não só pelo seu baixo custo, como também pelo seu longo alcance, mas o que chamou a atenção recentemente foi o surgimento de um drone americano chamado Lucas. Há quem diga que o projeto terá sido desenvolvido depois dos Estados Unidos capturarem e estudarem modelos iranianos. Mas Bruno Cardoso Reis, foi mesmo assim? E se sim, os Estados Unidos foram copiar um drone iraniano que se tornou num símbolo da guerra da Rússia contra a Ucrânia? Bem, a história da guerra tem destes paradoxos, mas sim, Lucas, enfim, até é um nome bastante latino ou bíblico, não sei, mas na verdade portanto, é um acrónimo que quer dizer Low Cost Uncrewed Combat Attack System, portanto, traduzido aqui o ponto principal é low cost, ou seja, de baixo custo, e portanto aquilo que os americanos perceberam foi que realmente havia lições a aprender, nomeadamente com os ucranianos, mas até com os próprios russos. A Rússia tinha apostado muito, continua sempre a apostar na dimensão militar do seu poder, até à custa de outras, com Putin isso também era muito evidente, mas tinha desprezado esta questão dos drones, que eram vistos um pouco como armas dos pobres, pelo menos nestas versões mais básicas. Estamos a falar de uma arma que custa à volta de $35.000, isso pode parecer muito, mas por exemplo os Reapers, que são os drones avançados, armados, norte-americanos, custam à volta de 20 a 30 milhões de dólares, não é? E portanto são ordens de magnitude completamente diferentes. E portanto o que os americanos perceberam também, uma das grandes lições da guerra da Ucrânia é que a qualidade conta, mas a quantidade também conta muito, sobretudo num conflito de elevada intensidade e muito prolongado. E, portanto, é preciso conseguir fabricar rapidamente coisas a baixo custo, que não exijam grande manutenção, até porque são basicamente drones usados uma vez, portanto, são drones suicidas, se quisermos. E, portanto, o que é curioso é que começaram por ser usados para treinar, portanto, como é que começou esta cópia, não é? Eles começaram por fazer estes drones Shahed, quer dizer mártir, lá está, é um termo-chave aqui no vocabulário político-religioso do Irão. Precisamente por serem suicidas, não é? Sim. Portanto, eles começaram por produzir drones de imitação, vamos dizer assim, destes drones iranianos, precisamente para treinar contra os drones iranianos. Ou seja, para terem realmente uma réplica fiel para conseguir saber se os conseguiam abater, como melhor os abater, como melhor os combater, mas depois perceberam que também fazia sentido, no fundo, usarem também com fins ofensivos, como parte do arsenal norte-americano, nomeadamente no Médio Oriente. Eles foram testados apenas em dezembro, portanto há poucos meses atrás. É também um exemplo desta outra questão, que é a necessidade de rapidamente desenvolver novos sistemas, e portanto aqui também a vantagem deste sistema é que é bastante maleável, foi desenvolvido pelo próprio Departamento da Defesa, portanto não é de uma empresa apenas, pode ser produzido por várias empresas, é de fabricação relativamente fácil. E portanto isto também, como eu dizia, não é assim tão estranho na história da guerra. Pois era o que eu te ia perguntar, se era normal este tipo de prática. É uma boa prática, na verdade, ou seja, uma das formas mais inteligentes realmente de vencer a guerra é aprender com o inimigo, aprender com o adversário, e portanto muitas vezes nós vemos isso, o replicar de táticas ou tecnologias do outro lado. Por exemplo, nas guerras de guerrilha, os exércitos convencionais muitas vezes criaram forças especiais que no fundo replicavam as táticas de guerrilha, grupos muito mais pequenos, com muita autonomia, portanto os comandos, por exemplo, portugueses ou os SAS britânicos, o Shindit na Segunda Guerra Mundial, e também na tecnologia militar, ou seja, temos, por exemplo, a Turquia otomana a adotar a artilharia
digamos, que tinha sido desenvolvida na Europa, por exemplo, para conseguir conquistar Constantinopla, não é? Portanto, com grandes canhões que finalmente conseguem derrubar as muralhas de Constantinopla, que tinham aguentado sucessivos cercos durante 1000 anos. Portanto, sim, isso é realmente uma boa prática, não hesitar em aprender com o inimigo. Bruno Cardoso Reis, obrigada.